Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. E o tema desta noite é Educação e Literatura. Recebemos aqui, no novo estúdio da TV Câmara, Josiane Teixeira, professora da Rede Municipal de Ensino e que há 16 anos já está na Rede Municipal de Ensino e há 6 anos na educação de jovens e adultos. Boa noite, Josiane, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A Josiane é organizadora do livro Tecendo Sonhos, o retorno à sala de aula. Ela organiza os textos biográficos de 53 alunos da Rede Municipal de Ensino, da modalidade de educação de jovens e adultos. Josiane, pergunto para você, como é que surgiu essa ideia de construir uma obra literária capaz de reunir biografias desses alunos do EJA? A ideia central, a todo bimestre, eu tenho como objetivo conhecer os meus alunos por meio de uma produção textual, né? Então, eu entreguei um roteiro à turma e eles foram escrevendo um pouco sobre a vida dele, até mesmo para que eu conheça o meu público e veja as dificuldades, o que ele tem mais dificuldade, se é na ortografia, se é na questão da interpretação, né? Então, surgiu aí. Só que no meio do processo do segundo bimestre, eu fiquei sabendo do edital, meu primeiro livro, né? Que ele é aberto a todo cidadão itajaiense. Aí eu voltei na sala de aula, pedi permissão aos meus alunos e perguntei se eu poderia escrever essas produções em forma de um projeto, né, contando toda a minha experiência com eles, né, e o meu fazer literário, que é um trabalho assim com gotas homeopáticas, fazendo com que eles se interessem pela literatura. E aí, a princípio, os alunos, como eles já estão acostumados com as minhas ideias, né? Que eu digo que eles falam que é mirabolante, porque a cada semana eu invento alguma coisa, mas na questão de seduzi-los para o ensino da língua portuguesa, no começo eles falam, a professora tá doida, né? Tá louca? Como um livro, né? Aí a resposta foi unânime, foi sim, né? O convite ele se estendeu a todos da escola. As pessoas, os alunos que estavam mais, assim, com vontade de participar, entregaram as suas produções, né? Nesse meio tempo, eu conversei com a turma, as produções foram pro concurso, só que eu não queria aguçar, não queria, assim, que eles tivessem alguma decepção, né? Porque eles já tiveram muitas decepções em torno da vida. Então, eu não queria que eles se decepcionassem se, de repente, viesse outro livro, fosse mais importante do que o nosso e tal. E aí, eu fiquei sabendo do resultado, né, um tempo depois. E aí, chegou o momento de nós nos debruçarmos sobre os textos. Porque antes, quem era a leitora das histórias deles era apenas eu, né? E agora seria todos os alunos, os familiares, né? A sociedade em si, itajaiense, porque esses livros eles serão distribuídos, né, para os seus familiares, para as escolas. E começou o trabalho de alinhavar ideias, né? Palavras em frases em textos. O Tecendo Sonhos, o retorno à sala de aula, isso... Qual a relação de tecer sonhos com voltar à sala de aula, José? Eu sempre sou, né, uma professora muito amante pela leitura e apaixonada pela educação de jovens e adultos, né? Então, estar na educação de jovens e adultos é algo que, assim, que me faz crescer e acreditar também que os meus sonhos são possíveis, né? Eu me envolvi muito com as histórias dos alunos. Eles falam de sentimentos, eles falam de sonhos. Quais são os sonhos dos alunos? Alguns é apenas tirar uma carteira de habilitação, é o sonho dele, né?
Outros é mostrar para o pai e para a mãe que eles podem sim estudar, né? Outros eles foram tirados da sala de aula muito novos. Então, assim, o que me doeu muito quando eu li alguns textos, né? Eles passavam em frente à escola e seus amigos estavam lá estudando. Então, sonhos de entrar em uma faculdade, em uma universidade, né? De concluir o seu curso técnico, de ser professor, como nós temos na EJA, né? De fazer um curso de psicologia, de ser engenheiro. Então, são muitos sonhos, né? Cada sonho com uma história por trás que, às vezes, a gente percebe a dificuldade nos desafios, em superar os desafios para conseguir, porque, às vezes, quando você tem arrancada a oportunidade de estudar, quando é uma criança, sente de forma diferente, Sim. já de um adulto. E eles, muitos que acessam o ensino de jovens e adultos, eles tiveram esse sonho arrancado na infância devido a motivos principalmente econômico-financeiros. Aconteceu isso? Você percebe? Isso, em sua maioria foi a situação econômica, né? Que os pais, ou o pai faleceu, ou a mãe faleceu, aí eles tinham que trabalhar com 10, 12 anos na roça, né? Tinham que cuidar de aviários, né? Eles e os irmãos menores. Outros é porque perderam os pais e ficaram um pouco sem rumo na vida, aí moraram com os tios, aí os tios não davam tanto valor à educação, né? Outros retornaram por assim, questão mais de, eu criei os meus filhos, né? O meu marido faleceu, agora eu vou concluir o meu sonho de terminar o ensino médio. Então, foram esses os sonhos deixados para trás, né? E que retornaram à sala de aula. Josiane, quanto ao perfil dos alunos lá do EJA, da Escola Pedro Rizzi, atualmente eles são a idade, a maioria masculino, feminino, classe econômica, como é que é o perfil deles? O nosso perfil são, hoje, né, a maioria, eles são adolescentes, adultos, né? Temos poucos idosos, né? Mas tem? Temos sim. Ano passado nós tínhamos mais, até por conta que eram os meus alunos, né? Esse ano temos em minoria. Só que eles são oriundos de uma educação que não deu certo, ou por questões também por questões particulares deles, de questão de indisciplina, né? Alguns foram reprovando, né? E a idade foi passando e não se comportava mais ficar entre os alunos do dia. Eles falam para mim, professora, eu me sentia um marmanjão, né? No meio daquela criançada toda, né? São pessoas humildes, são cozinheiras, são pedreiros, né? São auxiliares de serviços gerais, pessoas do lar, de construção, né? E, em sua maioria, humildes, né? E temos também, nós temos 5 salas de aulas. As salas estão praticamente cheias, né? Temos uma sala de haitianos, que é o primeiro e o segundo ciclo. Pedro Rizzi, bairro Cidade Nova. O bairro Cidade Nova, isso. E agora, ainda na educação de jovens e adultos, os haitianos também fazem parte das turmas, ou seja, eles já estão integrados nas turmas de jovens e adultos. Sim, eles iniciaram conosco ano passado, né? Então, eles estão ainda no primeiro e segundo ciclo, que equivale à nossa antiga primeira série, a 4ª série, né? Então, eles não estão prontos ainda para ir para o 3º ciclo, porque eles estão sendo alfabetizados na língua portuguesa ainda, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já.
Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é da professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino, Josiane Teixeira. Ela que é a organizadora do livro Tecendo Sonhos, o Retorno à Sala de Aula, uma obra conjunta de biografias de 53 alunos da modalidade de educação de jovens e adultos. Josiane, fala um pouquinho dos desafios na educação de jovens e adultos para esse retorno à leitura, porque geralmente são pessoas que ficaram distantes da literatura, da escrita, se comunicando apenas pela oralidade. Quais os desafios nesse sentido? Um grande desafio, um grande complicador dessa volta dos alunos é a questão desse mergulho na imensidão do texto, né? Então, os alunos, eles já me conhecem a minha forma de dar aula, então eu gosto sempre de começar uma aula contando algum conto, né? Então nesse primeiro envolvimento com eles, eu contava as minhas histórias. Algumas vezes eu contava no início e deixava o finalzinho pro finalzinho da aula mesmo, né? Porque eles ficam comigo 3 horas por noite. E eles, envoltos com esse meu jeito de contar, de abrir um livro, né, e sair várias histórias, nós nos envolvemos com a literatura de Machado de Assis, por conta de um grupo do PIBID que ficava em nossa escola, né. A partir desse envolvimento, eu percebi que eles se encantaram pela obra. Então, o que eu fiz? Eu lancei para eles o desafio de eles conhecerem não só aquele conto, e sim outros contos. Então, eles entenderam o porquê do trio em Lá menor, porquê do Lá, né? Eles entenderam qual era a trama ali do conto do enfermeiro, por que o enfermeiro ele ficou com tanto peso na consciência quando o seu paciente veio a falecer, né? Porque Machado de Assis, ele no século XIX, ele trazia muita coisa assim de misticismo, de traição, né? De aquele amor, só que de um triângulo amoroso, né? Então Machado de Assis, por mais, né, que ele seja um escritor antigo, vamos dizer assim, ele é super atual, né? De assassinato, da questão de sadomasoquismo, né? De matar o animalzinho ali só para provocar dor, né? Que é o conto A Causa Secreta. Então os alunos, eles se envolveram com esse hemisfério, com esse mundo de Machado de Assis. No começo não foi fácil, né? Porque fazer com que o aluno da EJA, fazer já com que os nossos alunos, né, das séries finais, fazer com que eles lessem um clássico já é um pouco complicado. Imagina um aluno da EJA. Então foi aquele trabalho de formiguinha, aquele trabalho assim bem assim de professora primária, vamos dizer assim, né? De abrir o dicionário, de rascunhar, de alinhar, de grifar as palavras que eles desconhecem, de colocar o significado lá no texto, né? De pegar agora, fazer a leitura do conto fragmentado em parágrafos. O que vocês entenderam com esse primeiro período? E o segundo? E assim ia. O uso do vocabulário na época pelo Machado de Assis e lido hoje, ele se torna cansativo se não fizer uma busca pelos conceitos de cada vocábulo e aí trazer para o contexto atual. Né? Sim, é um vocábulo muito culto, né? Palavras que hoje não existem mais,
né? Coisas que distantes da nossa realidade e da realidade dos alunos. Então, com isso, com esse envolvimento dos contos, eu falei um pouquinho sobre a biografia do Machado de Assis, e aí eles perceberam que, além, né, de inteligentíssimo, que é esse escritor, de tantos predicativos positivos que ele tem, né? Ele também ele era pobre, ele era epilético, ele era de uma família humilde, né? Ficou órfão cedo, né? E aí eu acho que foi o grande incentivo para os alunos a escrever um pouquinho da sua vida, a contar também, né? Um pouco da sua vida. Você acredita que às vezes a gente pensa que as dificuldades que passamos são muito difíceis, são difíceis de superar, de compreender, de vivenciar, e isso me prende, eu não vou conseguir sair desse meu círculo de experiências, não vou conseguir desenvolver uma profissão mais digna ou uma profissão que eu possa ganhar um pouco mais. E, na verdade, ao entrar em contato com uma biografia como a do Machado de Assis, entre outras, isso não desperta aquele desejo assim, não, eu posso, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu estou numa situação muito, muito confortável até. Sim, eles se incentivaram até, né? Viram que podiam ir mais além, né? E dado esse passo, quando eu fui para casa com aquelas folhas de almaço, que eu me lembro até hoje, comecei a ler, eu comecei a perceber assim, como os meus problemas são pequenos, como a minha vida é boa, né, da minha família, perto da vida sofrida que eles tiveram, né? É claro, tem histórias mais sofridas, tem histórias menos, né? Mas que provocou em algum momento uma ferida para que ele não acreditasse nele, né? Então, assim, o engraçado depois, que quando eu comecei a ler, porque eles não falaram diretamente para mim. Quando a gente escreve é algo mais fácil, tu colocar no papel às vezes, né? Mas aí quando eu fiquei lendo, e eu fui para a sala de aula e a minha turma eram 47 alunos, né? Alguns foram meio que desistiram nesse processo. E eu olhava eles com aquele pensamento lá nas produções, sabe? Aí eu comecei a entender que aquele meu aluno, aquele que sentava lá no fundão, que ele era apático, que ele não tinha amizade, que ele chegava atrasado, que ele até tinha reprovado na outra disciplina, ele tinha sérios problemas, né? Aí eu comecei a entender o esforço do seu Inácio, que é um senhorzinho de 68 anos, que fazia chuva ou sol, né? Sol no modo de dizer, né? Porque nós estudamos à noite, mas que ele vinha naquele friozinho com a sua bicicletinha para a escola, que ele não faltava, porque ele estava ali para realizar o seu sonho, né? Aí eu comecei a entender o porquê da dona Claudete, né? Que é uma senhora que perdeu a mãe muito cedo, com 5 anos, né? Foi criada pelo pai, que era em regime militar, né? Estudou no Vitor Meirelles e teve filhos. Criou os filhos, os netos, e um dia, como ela diz, professora, eu estava aqui sentada na minha cozinha e larguei papagaio, cachorro, neto e fui em busca do meu sonho, né? Então, trabalhar com a EJA é não ser apenas um professor, simplesmente, é se envolver, né? Então, nós estamos todas as noites em 6 professores e nós nos envolvemos muito com as histórias dos alunos, muito com a vida deles, né? Como o professor Felipe diz, eles têm muita sede, além da sede do saber, né? Mas eles também têm a questão do carinho, né? Essa acolhida que a gente dá, né? Porque o ouvir, né? E o entender também, fazer com que eles entendam, né, que é necessário, sim, eles saírem de casa cansados, porque eles trabalham em serviços, assim, que demandam um esforço físico,
né? Que eu tenho alunos uma aluna que vai da vai daqui do Cidade Nova, onde que nós estudamos, até a Praia Brava de bicicleta, volta, trabalha no serviço geral, e isso demanda esse esforço para conquistar a entrada dela na universidade, que é o sonho da Maria Lúcia, né? Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é da professora da Rede Municipal de Ensino, professora de Língua Portuguesa, Josiane Teixeira. Ela que é a organizadora de um livro que está sendo lançado agora no mês de julho. É o livro Tecendo Sonhos, o retorno à sala de aula. Obra biográfica de 53 alunos da educação de jovens e adultos. Josiane, fala um pouquinho sobre essas estratégias, a importância dessas estratégias de educação que envolvem os alunos na construção de saber, na construção de cultura, no resgate de experiências e na promoção de um melhoramento como cidadão, como indivíduo, como na forma de perceber e sentir a sociedade. Sim. Durante a noite, nós desenvolvemos diversas estratégias, né, com o objetivo de que dê autonomia para os alunos, que seja que nós avaliamos se ele está aprendendo ou não, né, só que de uma maneira muito diversificada. Como? Eu gosto de trabalhar muito com letramento literário. O que é isso? Fazer com que a pessoa, ao abrir um livro, ela enxergue o visível, que antes para ela era invisível, né? Então, os alunos, eles tiveram contato com várias obras, né? Não somente Machado de Assis, mas ano passado, especificamente, né? Sobre Machado de Assis. Com esse contato com os contos, eles fizeram um curta, né? Um vídeo curtinho e tal. E desse curta foi um grande motivador que fez com que a autoestima deles se elevassem, porque eles eram alunos que alguns estavam se formando dessa minha turma, né? Em julho, em agosto, nós lançamos o curta na escola, uma cerimônia simples e tal, e eles trouxeram os filhos, os netos na escola para assistir os curtas e abriram um convite para os demais alunos. Quando eu estava lá assistindo os curtas que nós fizemos em parceria com a equipe da escola, eu observei eles fazendo a mediação da leitura com os demais, eles contando toda aquela história que eu te falei, do enfermeiro, do Lá, do trio em Lá menor e tal, com os demais que não tinham contato. Desse projeto dos curtas, que ele também tem a culminância ali do livro, porque uma coisa está ligada à outra, Machado de Assis, a biografia, os alunos contam as suas histórias. Eu escrevi esse projeto no concurso do 3º prêmio RBS de educação. Nós estávamos concorrendo com 3 escolas públicas, né? E ficamos, assim, muito emocionados, os alunos ainda mais, porque deu uma maior visibilidade para a EJA, né? E, consequentemente, para os meus aluninhos, aqueles lá que estavam em busca de seus sonhos, indo em busca dos meus sonhos também, né? Porque o trabalho com a literatura é um trabalho árduo,
né? A gente não se lê do dia para a noite, não gosta. E eles têm todo o livre arbítrio de chegar para mim, professora, eu não gostei desse livro, mas tem outro, e assim vai. Então, nós ganhamos esse prêmio, né? Eu, por banca, então foi o melhor trabalho da escola pública. Os alunos estavam lá para fechar com chave de ouro aquele ano, né? E o livro agora ele vem para ser lançado. Como os meus alunos falam, professor, isso aqui vai ser herança para os meus filhos, para os meus netos. Então, o livro é um presente meu para eles. Como eles me fazem muito bem como profissional, como pessoa, né? Porque eu trabalho em 3 escolas, todas as noites eu deixo a minha família e vou, como eu digo para eles, com a minha motinho, né? Com o meu guarda-pozinho, que eles dizem que é de super-herói, almejando, né, agregar alguma coisa para eles. Eu aprendo muito. Então, o livro, ele serviu como um presente, né? Um presente de minha parte para eles. O lançamento será na escola, dia 18 de julho. 18 de julho, na Isso. escola Pedro Rizzi, que horário? Será às 7h30. Né? 7h30 da noite. 7h30 da noite. Então, essa semana eles receberão um convite, trarão as pessoas mais importantes, né, para eles, as pessoas que contribuíram nessa trajetória de vida deles, e nós iremos compartilhar esse momento no dia 18, né? Vai ser um momento emocionante, tanta emoção quanto durante a produção. Sim, vai ser muito significativo, né? Josiane, como é um livro biográfico que começou a se desenvolver em atividades comuns para uma sala de aula, que é escrever um texto, falar sobre si, mas quando vai ganhando complexidade e parece que o projeto vai realmente sair do papel, vocês começaram a desenvolver ele de uma outra forma, compartilhando também, não só você lia, mas os outros colegas também liam as experiências. E aí surge a necessidade de mais detalhes. E aí buscar experiências com mais detalhes mexe em situações que às vezes são difíceis, em emoções, em situações que estavam guardadas e agora vêm à tona. Como é que foi trabalhar com tantos sentimentos brotando nos Assim, no início, para essas linhas, para eles escreverem essas linhas, não foi fácil. Mas eu fui conquistando a confiança dos alunos, né? Então, é como se fosse abrir o cadeado das emoções. E ali eles foram contando com desenvoltura as histórias. E é claro que de alguns alunos, alguns textos precisaram de mais detalhes, né? Que foi apontado por mim, apontado pelos outros alunos que foram lendo. E aí o engraçado que foi a parte da entrevista, né? Porque assim, o aluno na EJA, ele fica conosco 3 horas. Só que eu faço com que eles sejam protagonistas também da aula, né? Então, assim, eu saí do meu lugar de professora, fiquei lá organizando as minhas coisas e eu deixei eles trabalharem em dupla. Um perguntava para o outro, o que você quis dizer com essa frase? Não está faltando alguma coisa? Você repetiu demais algumas palavras? Vamos trocar tal verbo por outro, né? E foi um trabalho, assim, muito interessante, porque houve a participação, né, aluno e aluno, fortalecendo as relações interpessoais e fortalecendo a sala como um todo, né? Porque era uma sala muito grande, certo? Eram muitos alunos, às vezes eu costumo sempre fotografar as estratégias, as coisas que eu faço, e até as minhas amigas se assustavam. Josi, mas tanto aluno em sala de aula, na EJA? Mas, assim, trabalhando na EJA é um encontro de gerações e um encontro também de culturas, né? Então, querendo ou não, fui dando um jeito para que eles participassem das minhas estratégias e fosse realizado tudo com sucesso, né? Itajaí também conseguiu um reconhecimento com relação à educação de jovens e adultos, que é a baixa evasão. Ele ganhou a medalha Paulo Freire, é isso? Sim, o nosso supervisor Walter, né?
Ele escreveu o nosso modelo, né, da educação de jovens e adultos. E o que nós fazemos para combater a evasão e a reprovação? Que o nosso grande calo era evasão, né? Então, falando das estratégias de ensino, dos métodos de avaliação com que os professores fazem, que não é somente uma prova em si, que a avaliação ela pode ser de uma forma oral, ela pode ser por um vídeo, um curta, por que não? Né? Ela pode ser em forma de um seminário, não precisa ser daquela tradicional prova, né? E com esse novo modelo da EJA, né, nós tivemos um grande baixo índice de evasão, né? Eu entrevistei na noite de hoje a Josiane Teixeira e o livro Tecendo Sonhos, o Retorno à Sala de Aula sai pela editora Assim Como Era no Éden, a Sene. Sim. 300 cópias que serão distribuídas nas bibliotecas de escolas públicas aqui de Itajaí, na Biblioteca Municipal também. Sim. E vão circular no meio estudantil da rede municipal de ensino, é isso, José? Isso, o objetivo do livro é não ser comercializado, né? E para os alunos distribuírem para os seus pares, né? E nós distribuirmos também nas bibliotecas da EJA e a Biblioteca de Itajaí. Vem mais projetos para os próximos anos? Sim, eu posso falar? Pode falar, fica à vontade. Essa semana que vem nós temos o nosso terceiro arraiá literário, que a cada ano eu organizo um arraiá, não é simplesmente um arraiá de festa junina, e sim é uma mostra que nós temos de literatura, né? Que bacana. Então, semana que vem será o Cabaré da Poesia, que é o arraiá literário, que vai ter a quadrilha dos poetas, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector. Eu fiz a cabeça dos meus alunos para estarem fantasiados no meio da quadrilha, a quadrilha junina, né? Os alunos mostram os seus trabalhos de poesia, que agora o nosso trabalho deste ano é poesia, né? O itinerário poético, né? Os alunos, eles gravaram poesias de 1 minuto no máximo, né? São 45 envolvidos. E nós iremos expor no Arraiá e em breve também na página da educação. Cabaré literário. Literário, Arraiá literário. Arraiá literário. Isso. Vai ser que dia e horário? Esse é mais assim para a escola. Para a escola. Nós iremos abrir o convite para a imprensa, também convite para a educação, né? Só que é algo da escola, dia 13 de julho, quarta-feira. Né? Tá ótimo. Muito obrigado, Josiane, por participar aqui do programa Câmara Aberta. Desejamos sucesso nesses projetos de acolhimento a todo o estudante, a todo aquele jovem adulto que quer retornar e reconstruir os seus sonhos. Obrigada. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.